Hoje, quarta-feira de cinzas, para os cristãos, inicia-se a Quaresma, período de reflexão, recolhimento, recato, em que os fiéis se preparam para a ressurreição de Jesus, que acontece no domingo de Páscoa. Para entendermos mais sobre este momento, recebemos no Mulheres o padre Kleber Evandro Oliveira e o reverendo Ramires Henrique. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito... fazia tempo que eu não te via. Muito prazer. Não tive ainda a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigado. No final, eu vou pedir para a gente fazer uma prece para as vítimas dessa terrível tragédia. Dessa terrível tragédia que ninguém esperava. A Quaresma é isso mesmo, é o período que antecede a ressurreição de Jesus Cristo, certo? Perfeito. Para nós, claro, acho que nós preparamos todo esse caminho, né, um caminho quaresmal, né, rumo à Páscoa de Nosso Senhor. Então, com a quarta-feira de cinzas, inicia esse período, né, em que a igreja vive, né, esses 40 dias, esse tempo favorável, através do jejum, da oração, da caridade, para celebrarmos a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um período forte, né? De acordo com a Igreja Católica. Perfeito. E de acordo com a Igreja Anglicana, reverendo, o que muda, se é que muda alguma coisa? Certo. A tradição anglicana ela também faz parte da tradição católica, por mais que dentro do anglicanismo hajam algumas ramificações, algumas particularidades, mas o anglicanismo ele também conserva todos esses valores da tradição católica. É claro que na sua prática, por exemplo, a utilização de imagens, a simbologia, né, ou os famosos exercícios espirituais, a gente aborda de uma maneira diferente. Né? Mas a essência é a mesma. 40 dias é um tempo de preparação que faz referência lá aos 40 anos de Moisés no deserto, 40 dias de Jesus no deserto. Então, é uma forma de interpretar que muda um pouquinho, mas essencialmente o conteúdo, a mensagem é a mesma. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre a diferença de conduta nessa época. Um minutinho só que eu já venho. Quaresma do ponto de vista da Igreja Católica e da Igreja Anglicana. Então, já aprendemos que a simbologia é muito parecida. E Quaresma, 40 dias, por conta dos 40 anos que Moisés levou para sair do Egito até a Terra Prometida. Correto. Certo? Do ponto de vista católico, eu estava até conversando com eles lá na mesa, que era muito comum quando eu era criança, falava ter que guardar a Quaresma, que é uma prática que reflete na alimentação e na prática de orações. Nós podemos dizer que tem o tripé da Quaresma, né? Que é o próprio Evangelho de hoje, quem vai participar das missas nos dias de hoje, tem lá o jejum, a oração e a caridade. Então, o jejum, a oração por excelência, então quem já faz suas orações intensifica ainda mais um período de oração. Então, como Nosso Senhor entrou em intimidade com o Pai em oração, intensificou essa oração, então nesse sentido. Então, aí quem já tem a prática da Santa Missa diária, quem participa das orações, tem os salmos, uma prática de oração importante que podemos usar a via sacra, podemos fazer orações diversas. Então, a gente vai intensificando ainda mais a oração. Quem está em casa pode acompanhar um pouquinho mais através desse gesto de piedade, que fazendo a via sacra, você vai poder meditar a paixão de Nosso Senhor. A via sacra é só sexta-feira ou é todo dia, padre? Então, algumas comunidades paroquiais vão fazer nas sextas-feiras, mas alguns fazem quarta. O ideal é poder intensificar. No dia a dia, claro, não é só na Quaresma que faz a via sacra. Porém, ainda é um gesto, é uma devoção mais forte nesse período quaresmal. Como você falava da questão da alimentação. Tem muita questão da oração aí. E tem a alimentação, que é o forte. O pessoal até pergunta, padre, qual vai ser o jejum? Qual vai ser o gesto de mortificação? Uma coisa nessa linha. Porque tem o jejum, que é deixar de comer a carne. A igreja faz hoje, que é quarta-feira de cinzas, que é o dia de jejum e abstinência de carne, e na sexta-feira da paixão. Mas tem alguns grupos e algumas pessoas que acabam fazendo também durante toda a sexta-feira, não comem carne vermelha. Muita gente faz promessa para a Quaresma. Então eu gosto muito de chocolate, vou parar como mortificação, vou parar de comer chocolate na Quaresma para me mortificar, ou em função de alguma coisa. Perfeito, porque a forma de orar também com o corpo, você se mortifica, vai sentindo também as dores, o sofrimento e também a fraqueza. E também você perceber que a fortaleza está na oração, as tentações. E porque Nosso Senhor entra no deserto, né, e vive esse jejum, essa intimidade com o Pai na oração, e claro que todo o jejum e a oração deve nos levar à esmola e à caridade.
estávamos acompanhando em vários gestos de solidariedade com as vítimas do litoral norte, né, com as famílias. Então, uma forma de exercitarmos a quaresma por excelência agora é vivermos esta solidariedade fraterna com os nossos irmãos, com as famílias que foram atingidas aí por lá no litoral norte, tantas situações difíceis, né? Claro, a pobreza, a fome. Então, o jejum, a oração deve nos levar a essa caridade. O tripé, então, é jejum? Podemos dizer assim, jejum, oração e caridade, né? Jejum, oração, porque então no a Evangelho, caridade faz parte. É, a caridade, porque a gente costuma dizer assim, aquilo que nós deixamos de comer, um doce, um chocolate, um refrigerante, alguma coisa nessa linha, você não te pertence, é dos pobres, é dos necessitados. Perfeito. Então, uma oração e o jejum, né, a abstinência ou a mortificação, deve nos levar sempre à caridade para com os que mais passam necessidade, né? E de acordo com a Igreja Anglicana, reverendo? Então, ok, a tradição anglicana também, ela esse conserva tripé. isso, a palavra, né? A palavra é a fundamentação para toda a tradição cristã. Agora, o que difere, como eu dizia antes, é essa prática, né? No sentido de que, é claro, vale tudo que você faz, todo o exercício espiritual que você faz, seja nessa dimensão espiritual, que é você se elevar, você rever um tempo, para você rever também a sua caminhada, a sua vida, as suas escolhas, o que você está fazendo. É um momento de reflexão. É um momento de reflexão. Agora, é claro que não é porque você deixa de comer algo, lá, é uma obrigação, ou Deus vai te obrigar a fazer isso, você vai automaticamente ser uma pessoa melhor porque deixou de comer ou fazer algo. Mas é muito mais, quer dizer, Deus vai continuar sendo Deus, independente de você fazer um gesto ali de mortificação ou não. Mas a grande questão é, por que eu percebo essa presença de Deus na minha vida, eu quero ser recíproco para com Ele e mais ainda buscar formas simbólicas, materiais, humanas, existenciais, de me chamar a atenção para eu rever minhas escolhas, minhas atitudes, o que eu estou fazendo. É um contato mais íntimo e mais recatado ao mesmo tempo com Deus, né? Porque ali porque as tentações são diárias, mas eu acho que na quaresma é o momento da gente colocar uma lupa e prestar atenção nelas e como a gente reage, Todos nós precisamos desses tempos, né, de revisão, de avaliação, de ver nossos valores, nossos ideais, enfim, a dimensão espiritual é mais um aspecto que nos ajuda nessa travessia aqui neste mundo, né? Já foi dada a largada da campanha da fraternidade desse ano? Sim, sim. Qual é o tema, padre? Pela terceira vez, a Igreja no Brasil, através da CNBB, ela coloca o tema da fome, né? Fraternidade e fome. Parece meio antagônico, de fato é fraternidade e fome, com o lema, dai-lhes vós mesmos de comer, né? É interessante que em 75, a Igreja no Brasil abordou esse tema da fome, em 85, e agora novamente, vendo toda essa realidade, né, triste que nós estamos passando, que é a fome, um país tão rico como o nosso, vendo tantas pessoas, milhões de pessoas passando fome ainda. Então, a campanha da fraternidade deste ano, e de modo especial nos outros anos, é uma forma de exercitarmos essa reflexão na prática, porque a fé sem obras ela é morta. Então acho que olhar para a campanha da fraternidade como um dos aspectos de vivenciarmos esta quaresma, esse grande retiro espiritual e levarmos as questões práticas da nossa reflexão. Uma vez que eu orei, que eu refleti, que eu jejuei, eu preciso também pensar, né, que na prática qual o critério, qual é a observação que a gente precisa fazer. Então, na Igreja no Brasil, já há alguns anos, não tirando, claro, todo o foco da quaresma, mas colocando a prática, olhando para essa realidade, sobretudo do dar-lhes aos mesmos de comer, que é a fome e tantos outros aspectos em outros anos a Igreja no Brasil. Neste ano 2023, é a fraternidade e a fome, e com esse lema tão forte que Nosso Senhor nos pede, dai-lhes vós mesmos de comer. Então foi dada a largada, a abertura da campanha, muitas comunidades paroquiais já foram feitas, campanha, reflexões, e agora, de fato, com a quarta-feira de cinzas, tem a abertura nacional dessa campanha e continua, claro, durante todo o ano, que não termina. As campanhas, de fato, a gente tem aquela visão de terminou a campanha em 2022, terminou a campanha não, a campanha ela deve continuar, a reflexão deve continuar existindo, porque está aí a realidade que nós precisamos trabalhar, né? Tá. As cinzas fazem parte do ritual da Igreja Católica. Na Igreja Anglicana também? Mesma coisa. As cerimônias, a liturgia são muito parecidas, né? As cinzas, claro, elas estão, de modo especial, está lá no livro de Jonas, capítulo 3, verso 6, que fala quando Jonas foi pregar aos ninivitas. E o rei daquele local, então, ouviu a sua palavra e se vestiu de saco, de roupa simples, que é um sinal de penitência mesmo, e sentou-se nas cinzas, né? E aí a tradição cristã, nos primeiros séculos, conservou, né, e retomando essa ideia bíblica,
também já praticava essa imposição das cinzas sobre a cabeça dos fiéis, lembrando que nós somos pó, né? Deus nos fez do barro, que é o que eles e ao falam, pó né? voltaremos. Quando a gente vai à missa, e na igreja anglicana é É a igualzinho. mesma coisa, a liturgia é a mesma, isso, Mas assim, essencialmente tá. é a mesma. Para encerrar, eu gostaria então que ambos fizessem uma prece para todas as vítimas dessa tragédia. Eu sempre acho que vítimas somos todos nós, mas alguns sentem isso de uma maneira muito mais intensa, não tem como comparar, né? Nós que estamos aqui e das pessoas que estão lá. Então, algumas palavras para a gente encerrar a participação de vocês por hoje aqui no nosso programa. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos reverentes na Tua presença, lembrando a nossa fragilidade, que o Senhor nos ajude a crescer nas áreas da vida em que ainda precisamos e também, como humanidade, como sociedade, olhar também com carinho essa situação, esse acontecimento tão doloroso nas regiões aí do litoral norte, nas cidades que envolvem o litoral norte de São Paulo. Abençoe as famílias que choram a perda de seus queridos, abençoe os governantes que tomem decisões acertadas, todos os voluntários, todos que estão trabalhando para a recuperação, né, e também ainda à procura de sobreviventes ou mesmo daqueles que estão sob os escombros ou mesmo a tudo aquilo que desceu das montanhas, da serra lá no litoral norte. Amém. Olhai, Senhor, com carinho e derrame a Tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Nessa oração gostaria de desejar a todos uma boa caminhada quaresmal, um bom retiro, né? Que Deus possa nos conduzir sempre mais à perfeição e que a gente possa caminhar segundo a vontade de Deus e olhando com carinho, como nosso irmão já entregou na prece ao nosso Deus, por todos aqueles que trabalham, que estão trabalhando, para aqueles que estão na luta, pelas famílias que possam sentir o conforto de todos aqueles que se solidarizam nesse momento. Pedimos ao Senhor que nos dê a graça de vivermos a paz, o amor, a fraternidade e que esse caminho quaresmal nos leve à certeza da vitória, para que com Cristo possamos celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu vou dar o Instagram do Padre Kleber Leandro, que é Padre Kleber Leandro com C. E o Instagram do Reverendo Ramires Andrade, que é @Ramires com R, H Andrade, @Ramires H Andrade. Muito obrigada por terem vindo, obrigada pela bênção, obrigada pela... Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo conosco. programa, pelas informações e também por estarmos sempre juntos, trazendo aqui aquilo que de fato é essa caminhada quaresmal da nossa igreja. Muito obrigada, até breve. Obrigado. Obrigada pela bênção, pela prece. Então...